Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui de Guayaquil. Estamos com 2 horas a menos em relação ao Brasil. O Cruzeiro desde ontem por aqui, chegou já no final da noite. Hoje à tarde tem treinamento no estádio do Emelec. O Wallace afastado por indisciplina. Vamos falar sobre isso, que vai fazer o técnico Arthur Jorge. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Concentração do Cruzeiro. O Cruzeiro que chegou ontem já mais tarde, no final da noite, veio de voo fretado, treinou pela manhã no CT do Corinthians, depois viajou Guarulhos, Manaus, parada para reabastecimento, Manaus, Guayaquil, e o Cruzeiro está aqui para a estreia na Copa Libertadores. Claro que ainda repercute a rodada de número 10, a goleada sofrida para o São Paulo e o Cruzeiro perdendo posição na tabela. O Cruzeiro é agora o vice-lanterna, hein? Só ficando à frente aí da equipe do Mirassol, que perdeu para o Red Bull Bragantino, próximo adversário do Cruzeiro, em termos de Campeonato Brasileiro, com 7 pontos apenas em 30 disputados. A situação vai ficando cada vez mais complicada para o time estrelado. Mas agora aquela virada de chip, porque temos a estreia na Copa Libertadores. O Cruzeiro aqui sem o Romero, a gente já trouxe a questão, por causa de um incômodo muscular. O Romero ficou com a delegação em São Paulo e de lá voltou a Belo Horizonte para fazer tratamento. E com isso, o técnico Arthur Jorge, ele vai ter que quebrar a cabeça aí para definir o time do Cruzeiro, se ele vai fazer mais mudanças, se o Lucas Silva, por exemplo, retoma um lugar entre os titulares. E quem não veio com a delegação, uma decisão da diretoria do Cruzeiro, é o Wallace. Ele foi afastado por indisciplina. Segundo o Cruzeiro, ele desacatou uma norma de conduta do clube, desrespeitou um companheiro de equipe e foi afastado. De São Paulo, retornou a Belo Horizonte, dificilmente vai voltar a jogar com a camisa do Cruzeiro. É um atleta que foi contratado com uma grana muito importante, mas por causa desse ato de indisciplina, a situação do Wallace com a camisa do Cruzeiro, ela praticamente se encerra. Vamos ver os próximos passos disso. Não foram dados mais detalhes, mas apenas essa informação já é o suficiente. Um ato de indisciplina, um desacato a uma norma de conduta, desrespeito a um companheiro de equipe, e com isso o Wallace está afastado. Temos que aguardar os próximos dias, se vai treinar em separado, se o Cruzeiro vai procurar uma rescisão, se vai tentar a próxima janela para uma negociação, tudo que vai acontecer com o jogador nos próximos dias. Treinamento hoje à tarde, estádio do Emelec, Jorge Capwell. E aí, o Arthur Jorge montando o Cruzeiro para estrear nesta terça-feira diante da equipe do Barcelona. É noite de Copa Libertadores. Cabido não comentou o jogo, mas viu o massacre do São Paulo. O que aconteceu sábado foi um chocolate 4-1 pro tricolor. O que aconteceu, Cabido? O que é que só o senhor viste? A Páscoa tá aí, mas o chocolate chegou no sábado de aleluia? Eu falei e apanhei pra variar. Vai lá no Cê Joga Oficial me bater, tá? @Cê Joga Oficial. O resultado, a vitória do São Paulo, ok, a vitória do São Paulo, acho que não foi injusto, mas 4 foi meio guloso. Não foi não, CJ. Eu falei assim, um jogo para um 2-1, 3-1, achei 4, falei assim, 4, porque não era para goleada, era um placar elástico no máximo. O Cruzeiro chegou ali, incomodou, primeiro 5 minutos, 7 minutos, depois no segundo tempo voltou. Quando faz um gol, 2-1, ameaçou. Mas foi pouco? Você não achou que foi muito guloso o resultado, não? CJ, você falou que era sábado de aleluia. Aleluia! E aí no dia seguinte era o domingo de Páscoa, né? Ele. E o Cruzeiro jogou no dia da mentira antes, hein? É, teve isso. Isso é um fato. Cabido. Mas você falou que era o domingo de Páscoa, né? E os coelhinhos estavam em campo distribuindo chocolate, viu, CJ? Tava, o Matheus Cunha e o William. E vou colocar nome mesmo, CJ. Matheus Henrique, Matheus não? Cunha? Matheus... Quê? Qual? Matheus Cunha? Ih, já virou.
Para-raio. Ô, gente, para-raio? Pega pênalti Para-raio, vezes. ele tem 44% de aproveitamento em defesa, CJ. Eu nunca vi esse número na minha vida. Mas... Ele tem mais gols sofridos do que defesas feitas no clube, CJ. Eu vou falar o quê? Os 4 gols, dos 4 gols, qual foi culpa dele? Eu não sei, CJ. Eu não sei se é culpa dele, os 4 gols. Matheus Henrique perde a bola na boca da área. Eu só sei que se eu sou atacante, meu irmão, eu vou chutar mesmo, CJ. A rapaziada não tem o mínimo respeito em relação ao Matheus Cunha no gol do Cruzeiro, não. Ô, William, você tá ficando louco, irmão? Que gol foi aquele que você entregou, rapaz? Qual, o segundo? Que segundo? Isso, CJ? O segundo foi lateral no campo defensivo de São Paulo, ninguém fez a falta lá. CJ, o Santa Cruz, o lateral direito do Santa Cruz não dá aquele bote naquela bola como foi o gol do São Paulo, como o gol Cara, gol foi uma vergonha. Quando você pega o lance lá de trás, foi uma vergonha, capitão. Não, lateral pro São Paulo, onde todo mundo fez um arame liso. Tudo é muita vergonha. Agora vou falar do Matheus Henrique também? Ô, Matheus Henrique. Eu vou só isentar um pouco o Matheus Henrique numa situação, tá? Eu definitivamente nunca achei que ele fosse primeiro volante. Nunca achei. Mas aí o Wallace também não coopera, daqui a pouco o Arthur vai chegar com mais informações do Wallace. Então, CJ, eu não vou falar aqui de parte tática, de parte técnica, eu só vou aqui falar dos atletas individualmente. Uma vergonha, uma postura nojenta. 10 minutos do jogo já tá 2-0 pros caras. Uma postura nojenta, CJ. Tá faltando entender o que é vestir a camisa do Cruzeiro, sim. E se pro Arthur Jorge, o treinador, o que aconteceu contra o Vitória foi uma exceção, é porque muita coisa tá errada mesmo, CJ. Inclusive com relação ao clima no vestiário, a bastidores da equipe. Uma vergonha o que aconteceu, uma vergonha. Ninguém confia no Matheus Cunha, viu, diretoria? O lateral direito, o William, erra um jogo sim, o outro também. Defensivamente é patético. O Matheus Henrique, ele não pode jogar de primeiro volante. Ô Gerson! Vamos firmar o corpo, irmão. Tomar aquela caneta ali, eu vou até concordar com alguns companheiros que falaram que foi meio sem querer Não, foi totalmente sem querer. Mas não interessa. O meme tá ali, CJ. Tá bom. E contra o São Paulo no Morumbi, irmão, se você não tiver 200% ali de futebol, você não vai conseguir ganhar. Mas é que 4-1 é um meme muito maior do que uma canetinha sem querer. É porque faz parte, porque fez parte, CJ. Mas eu acho que é a imagem que representa. Eu acho que é o contexto todo. Se o Gerson toma aquela caneta e o Cruzeiro vence, ia ser um meme ali do dia, beleza, morreu. Aquela imagem virou a cara da derrota do Cruzeiro. Porque mostra um jogador indo fazer uma pressão completamente displicente, tomando uma caneta de um erro de domínio. O que é o correto? Você foi pressionar, o cara errou o domínio, adiantou, você toma a bola. É uma faltinha também, né, gente? Fazer uma faltinha. Mas vamos displicente, o Gerson displicente. O Rafa, ele chegou até com muita intensidade, acho que foi o contrário, ele tinha que ter tido talvez, mas displicente mas parece o que eu tô falando cara... é que essa imagem virou representante do momento do Cruzeiro. Mas futebol, gente, ele tentou, assim, foi sem querer a caneta do cara, se ele rouba é uma chance clara de gol pro Cruzeiro. E eu tava até conversando com um amigo meu. O Matheus Henrique e Gerson jogaram muito contra o Vitória, não tinha primeiro volante. Então, assim, a gente tem que ter calma, gente, na análise. O Arthur Jorge não tem culpa nenhuma nesse jogo agora, porque Capitão? O Arthur Jorge contra o Vitória foi o melhor treinador do Brasil. Hoje ele não tem culpa nenhuma. É só os jogadores. Então, assim, não é nem céu nem inferno. O Arthur Jorge foi o melhor treinador do mundo quarta-feira. Foi quarta? Foi. Agora é o pior. Matheus Henrique e Gerson fizeram um grande jogo como volante. Mas ninguém tá colocando sem responsabilidade no Arthur nesse jogo, não. Não, mas eu tô perguntando, ele não tem? Não, ele não tem. Gente, não começou tem o jogo 2-0. Ele não tem. Como é que eu vou falar? E o jogo contra o Vitória que começou 2-0 no erro individual do Matheus Henrique e no erro individual do William. Como é que eu vou jogar tudo em cima do Arthur Jorge, Não é tudo cara? não, é um pouco, Cabido, é um pouco. Tanto que contra o Vitória foram 2 gols de fora da área do Christian e do Cauã Moraes e a gente só colocou mérito no Arthur. É um pouco de tudo, tem que ter calma pra fazer análise. Tem que ter calma, agora não serve mais. O William erra sistematicamente, tem 6 meses, gente, 8 meses, gente. Por exemplo, ele substituiu o Arroio, nós até comentávamos que o Arroio estava tentando alguma coisa ali. Não tiraria o Arroio não nós foi criticamos, isso? Nós criticamos, não precisava tirar o Arroio ali que estava tentando uma escapada pelo lado direito. Não, é porque assim, CJ, o Arroio tá tentando, concordo que ele tá tentando, mas a gente já tá em abril.
E qual jogada você lembra que o Arroio construiu? Não, mas é no jogo, Henrique. Porque quarta-feira, o Arthur Jorge, quarta-feira, nossa, mas é isso que nós estamos falando. É a parada pra data FIFA, fez com que o Cruzeiro evoluísse. Foi um 3-0, contundente. O Arthur Jorge fez mais que o Tite em 2 meses. Ok, ouvimos. Aí agora... Aí ele substitui o Arroio. Mas já tava 2-0 quando rolou a substituição. Porque quando o Cruzeiro venceu, e saiu quando o Cruzeiro venceu, eu falei, não é só o treinador. Os jogadores também deram resposta. Os jogadores jogaram bola, acertaram o que estavam errando, não entraram em campo displicente. Eu falei sobre o Gerson, quantos jogos, e a gente vai no campo, a gente vê. Isso muitas vezes pro torcedor que tá na TV não aparece, mas do campo a gente percebe. Quantas vezes a bola tá lá, os jogadores estão brigando pela bola, e o Gerson tá no meio de campo, andando, em outra rotação do time. E eu até falei aqui, como uma vitória grande, com um placar grande, influencia na percepção que a gente tem em cima do elenco. Eu falei sobre isso aqui na última rodada. Agora, o Cruzeiro, gente, só não é lanterna porque o Mirassol perdeu em casa. O Cruzeiro tem uma vitória em 10 jogos. A briga do Cruzeiro era pra ser pelo título. O Cruzeiro vai brigar pra não cair no campeonato. O Cruzeiro tinha um Tite, que era um ótimo treinador. Tem o Arthur Jorge agora, que é um ótimo treinador. Se deu certo, se vai dar certo é outra história, mas são bons treinadores. E o elenco não dá resposta, CJ. Essa é a cobrança que a gente tá fazendo. O que o Cabido tá falando aqui, o William tem errado constantemente no momento defensivo. O Fabrício Bruno em bolas aéreas tem sido pavoroso. No último jogo ele foi bem, exaltamos aqui. Mas quando vai mal, a gente vai criticar. O Vidalba e o Kaique fazem uma temporada ok. O Cruzeiro, para primeiro volante, não tem ninguém além do Romero. Porque o Wallace, você não pode contar com o Wallace. E não vai contar mesmo. O Gerson e o Matheus Henrique não são primeiro volantes, nunca foram primeiro volantes. O Matheus Henrique, ele pode fazer essa função, como ele tá quebrando galho, mas ele não é primeiro volante. E lá na frente, se o Caio Jorge não tá num dia inspirado, se o Matheus Pereira não tá num dia inspirado, inclusive perdeu um gol que poderia ter mudado a história do jogo, não sai nada. Não sai nada, CJ. Então o que a gente está cobrando é que os jogadores precisam ter mais protagonismo, precisam ter mais responsabilidade, porque recebem em dia, tem um ambiente super tranquilo para trabalhar na Toca da Raposa, e aí eu falo isso em relação a torcedor, em relação à diretoria, e reclamaram de pressão há um tempo atrás. Tem que ter muita pressão em cima desse time, porque uma vitória em 10 jogos no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, poderia ser o Arthur Jorge, o Guardiola, ou o Seabra. É uma vergonha, CJ. É uma vergonha. Vai ter que repensar o Otávio no gol e tem que repensar também o William na lateral direita, CJ. Isso é pra ontem, tá? Assim, eu concordo com vocês, momento ruim, mas eu só acho que, assim, início da fala do Cabidão, cara, o Matheus Cunha, no geral, é um goleiro confiável, não tá sendo mesmo. Não tá sendo. Só que quando perde, a gente não consegue fazer a análise individual daquele jogo. A gente põe tudo no pacote. Os 4 gols, Matheus Cunha... Talvez no último ele poderia ter saído ali. Cara, é difícil. Vocês vão me desculpar, mas o goleiro tem que fazer pelo menos uma defesinha mais ou menos no jogo. 4 chutes no gol, Rafa. Os 4 entraram. Mas não pode ser assim, velho. Eu concordo. Pode ser ele assim, não passa confiança, mas nesse jogo... E o Vitória só não marcou porque não chutou, tá? Já tô falando aqui também. Ele não falhou. Por exemplo, o William, que vai ser sempre o para-raio, sempre. Eu sou um dos caras que mais critico o William aqui defensivamente e acho que ele poderia ter feito melhor mesmo no segundo gol. Mas na parte ofensiva, era o jogador que mais participava. O William finalizou 2 ou 3 vezes no primeiro tempo. O Cruzeiro finalizou pouquíssimas vezes. Ué, então vamos confiar de ponta direita, ué. Mas olha só, aí o Cauã entra... Cauã entrou mal. Mal ofensivamente e mal defensivamente. É porque o William não vem bem, o William não tem defendido bem, mas ele virou o para-raio. A gente só tem que ter cuidado para fazer análise do jogo, do que tá acontecendo, porque parece que a culpa do jogo foi do William e do Matheus. Exato. E do jogo especificamente não foi só dele. O Tite marcava alta, gente. Desculpa, gente. E aí, falando Tentava, né? Desculpa, gente. 2 erros individuais, 2-0 para a equipe do São Paulo. 2 erros individuais. O segundo gol... O Matheus Henrique não dominar uma bola no primeiro gol. O segundo gol... Gente, por gentileza. Tudo bem, gente. Volte o segundo gol da origem. É o mais coletivo do Brasil. Tudo bem, beleza. Mas a bola passou debaixo do William. Não, mas debaixo não. Ele tentou dar o caminho para interceptar. O lateral do lado direito do São Paulo, quase. Mais perto da linha de escanteio. Vocês acham que é correto ele dar aquele carrinho? Aí ele bate o lateral, ninguém consegue fazer uma pressão, ninguém consegue fazer uma falta. Tudo bem. Mas ele poderia ter resolvido o problema.
Não sei. Que isso, gente? É só cortar a bola. Mas ele não chegou na bola. Eu acho que ali foi um problema de gesto técnico, também, né, tá? Gente? O passe, ele vem na medida certa. Ele vai no limite. A gente olha, mas esquece de olhar o Arthur lá com o técnico, gente. O erro do William dava pra ver que ele não ia chegar nessa bola. Ele se esforçou ao máximo ali pra chegar, não chegou. Ele tinha que ter fechado. Tinha que ter acompanhado ele tinha que ter fechado pra atrapalhar a finalização. Mas aí a gente vai entrar no si. E não é só o William, Cabido. Quando o William já tinha saído, o terceiro gol do Ferreirinha, ele entra na área do Cruzeiro, faz o que ele quer e chuta pro gol. Também. Sem nenhuma pressão. E não é só o Cauã, ele limpa o Cauã, não chega um volante, não chega um zagueiro pra atrapalhar. Ele entra limpo. No segundo gol, esse que nós estamos discutindo, o Capitão acha que foi uma falha especialmente do William. Não, eu acho que ele foi fundamental pro gol do São Paulo. Especialmente do William. Fundamental. O erro foi coletivo. Pra mim, se a gente tivesse... Eu acho que foi muito erro coletivo, mas se tivesse que pontuar, pra mim era o Fabrício Bruno. O Cruzeiro tá pressionando um lateral no campo de ataque. Ali você tem que encaixar a marcação, você não pode deixar a bola virar pro outro lado. O time pressiona, o jogador do São Paulo dá uma casquinha... O Fabrício Bruno é o jogador mais próximo do Arthur, em vez de estar encostado no Arthur, ele corre pra trás. O Arthur gira e vem de frente, aí é um Deus nos acuda. Exatamente, todo mundo correndo pra trás. Aí o Arthur tem qualidade, Ferreirinha é mais rápido do que o William, aí faz o facão e entra. Então assim, pressionou errado, primeiro jogador casquinha, depois o Fabrício Bruno não encurta, pra mim ele tinha que ter matado a jogada, tinha que estar encostado. É isso. E aí um passe, aí o William... Tá mal posicionado? Talvez sim. Mas o mérito quando ele do dá passe, o carrinho, quando ele dá o carrinho já não tem mais jeito. E aí só pra finalizar, CJ, pra pontuar mais um pouquinho da polêmica aqui. Depois do 2-0, o time que nós vimos do Cruzeiro em campo é o time do Tite ou é o time do Arthur Jorge? De roda pra um lado, roda pro outro, não consegue entrar. Tava tudo resolvido quarta-feira. E agora, acabou a solução? Pra mim, virou o time do Tite. E depois do terceiro gol no segundo tempo, de novo, o torcedor reclamou, o time muito paciente, é um time que não tem verticalidade. O Cruzeiro foi de novo um time sem verticalidade. Você vê alguma diferença? Vocês enxergaram alguma diferença na tentativa de marcação alta, de marcação-pressão, de Tite para Arthur Jorge? Eu acho que os dois marcavam pressão alta. Eu acho que você pode ter uma diferença dos encaixes ali, né? Da forma como eles vão fazer isso, mas a ideia é a mesma. E o problema é o mesmo, que é o que o Rafa falou. Arame liso ali. Às vezes o ataque salta, o meio não vem junto. É isso aí. O meio salta, tá acontecendo esse buraco a defesa aí. fica. E quando você vai saltar pressão, se as linhas não estão muito próximas, muito compactas, você vai gerar o espaço nas costas, seja do atacante, do meio ou do Fabrício Bruno, ou da zaga, como o Rafa destacou ali com o Fabrício Bruno, que correu pra trás e deu espaço pro Arthur receber essa bola entre o meio e a defesa. Se qualquer um dos jogadores erra, se não tiver muito bem coordenado, a pressão não vai encaixar. E era algo que o Tite sempre falava. O Tite sempre falava sobre isso nas coletivas. Então é um problema. E pra consertar isso, CJ? É tempo. É treinamento, é vídeo, é tempo em campo. Então, assim... É tempo porque salta a primeira linha, os atacantes vão e o meio fica. Porque cada jogador vai interpretar de um jeito a jogada. É, o Fabrício vai interpretar de um jeito, o William de outro, o Matheus Pereira lá na frente de outro, o Caio Jorge, se ele subir sozinho, vai interpretar de outro. Se todo mundo não tiver muito bem coordenado e não tiver os gatilhos de pressão que o time do São Paulo tem muito bem, não vai encaixar. Eu imaginei o Roger Machado falando isso aqui agora. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!